Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Gomes. Eu vou começar agora a gravar uma série de videoaulas a respeito do assunto comandos elétricos. Essas aulas a princípio são para os meus alunos dos cursos de mecatrônica e de eletrotécnica, mas também irei disponibilizar essas aulas no meu canal do YouTube para ajudar aí quem precisar desses assuntos. Aproveito aqui o momento para pedir que vocês se inscrevam no meu canal e que compartilhem os vídeos. Forte abraço e até as aulas. Bom, pessoal, então continuando aqui, com relação ao primeiro dispositivo que a gente vai comentar, nós vamos falar sobre os botões de comando. Esse dispositivo, ele é justamente para o comando. Ele não tem função de proteção. Isso é uma interpretação, de certa forma, óbvia, né? Então, é um botão, é uma chave, liga e desliga, ok? Na verdade, alguns botões, eles servem para ligar ou desligar. Aí vai depender do tipo de botão que a gente estiver trabalhando. Então, nosso texto aqui diz o seguinte: são dispositivos com a finalidade de interromper ou estabelecer momentaneamente, por impulso, um circuito de comando para iniciar, interromper ou continuar um processo de automação. Por exemplo, numa chave de partida, uma partida direta, nós temos lá um botão para ligar, que seria um botão normalmente aberto. Daqui a pouco vocês vão entender que vem a ser essa nomenclatura normalmente aberta e normalmente fechada. E outro botão normalmente fechado para desligar, certo? Então, seria aí um exemplo de aplicação. A fotografia aqui embaixo, a imagem, né, mostra uma série de modelos de botões de comando. Esses botões de comando aí têm formatos diferentes, têm as cores diferentes, certo? Então, assim, apesar de ter um funcionamento simples, ou seja, uma chave para ligar ou desligar, eles têm aí alguns formatos e aplicações específicas. Por exemplo, aqui, ó, esse botão saliente, ele é usado para interrupções de emergência. Então, ele tem aqui um corpo mais saliente, de forma que fica mais fácil de tocar. Então, numa emergência, basta encostar o dedo ali ou bater a mão, de forma que a gente tem, então, um acionamento. Falar um pouquinho sobre o funcionamento desses botões. Nós temos aqui uma figura genérica, mostrando aqui a parte de cima, a parte de acionamento, né, que seria o corpo, né, externo do botão, e a máquina interna desses botões. Essa figura genérica, ela está mostrando aí um tipo de botão que vai fazer a dupla função, certo? Ou seja, ele tem a parte normalmente fechada, esse NF aqui é normalmente fechada, e tem também a parte NA, normalmente aberta. Esse botão aqui, por exemplo, ele tem essa mola, de forma que quando a gente aperta o botão, se a gente tirar o dedo do botão, ele vai retornar para o estado anterior através dessa mola. Então, o estado normal, seja ele normalmente fechado ou normalmente aberto, é o botão em repouso, ou seja, ele não está sendo acionado nesse momento. Bom, o que acontece aqui? O funcionamento, vamos interpretar o funcionamento dessa máquina interna desse botão. Quando a gente aperta aqui, ó, a gente faz força, usando essa figura aí como referência, seria uma força para baixo,
E aí, essa máquina interna aqui, ela vai se movimentar. Então, essa parte aqui, ó, vai afastar, ok? E aqui vai também se movimentar. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Essa parte aqui, ó, esses contatos, eles vão abrir. E esses contatos aqui de baixo, eles vão fechar. Fazer o fechamento. Ok? Então, um botão NF, normalmente fechado, ele possui no seu estado de repouso seus contatos de fato fechados. Quando a gente aperta esse botão NF, ele abre. O botão com contatos aí normalmente abertos, nós temos então o inverso, ou seja, no estado normal desse botão, ele está aberto, não passa corrente. Quando a gente aperta, pressiona esse botão, ele vai fechar, ok? O texto diz o seguinte: a figura mostra o caso de uma botoeira, outro nome aí utilizado para botões de comando, tá? Botoeira. Então, a figura mostra o caso de uma botoeira para comutação de 4 polos, ou seja, 2 contatos aí por botão, né? NF e NA. O contato NA, normalmente aberto, pode ser utilizado como botão liga. Ele vai, então, energizar o circuito. E o NF, normalmente fechado, ele será o botão para desligar, desenergizar o diagrama, o circuito. Note que o retorno é feito de forma automática através de uma mola. Então, nós temos a mola que vai fazer, então, um retorno do botão para o seu estado normal. Existem botoeiras com apenas um contato. Estas últimas podem ser do tipo NA ou NF. Então, essa parte final aqui diz o seguinte: nós temos botões que têm só uma função. Pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado. Aqui o desenho aborda uma situação mais completa. A simbologia dos botões de comando. Botão normalmente aberto, NA, a gente percebe aqui, ó, uma abertura. Quando a gente pressiona esse botão, esses contatos aqui, ó, vão fechar. E aí passa a corrente. Corrente em amperes. Certo? O contrário vai acontecer nos botões aí normalmente fechados. Ou seja, no estado normal do botão, ele já é fechado, já está passando corrente aqui, ó. Ou seja, obviamente, considerando esse botão conectado no diagrama e na rede de energia, né? Então, já vai estar passando corrente aqui. Se a gente apertar, aqui abre. Então, abre e interrompe a passagem da corrente. Então, um botão NA serve para ligar. E um botão NF serve para desligar. Desligar. Outra coisa importante aqui, pessoal. Em comandos, nós temos a numeração. Que vem a ser essa numeração? Vou apagar aqui para a gente poder escrever certinho. Em botões de comando, o botão normalmente aberto, nós temos os números 3 e 4. Então, na própria peça, vai estar lá impresso esses números, porque são diagramas, desde o mais simples, com muitas conexões. Então, a gente tem uma sequência numérica ou de letras para a gente fazer, então, essas conexões. Então, 3, 4 é botão normalmente aberto.
Agora, botões normalmente fechados, 1 e 2. Então, no botão de comando, nós teremos aí o número 1 e 2, certo? Lógico que isso depende de fabricante, tá? Tem fabricante que pode até omitir esses números, certo? Em comandos, nós temos aí diversas situações, diversos fabricantes. Então, assim, para a gente cravar algo, a gente tem que ser um pouco cauteloso, tá bom? Então, teremos sempre em diagramas principalmente, essa numeração, 3, 4 para o normalmente aberto e 1, 2 para o normalmente fechado. Constituição básica aí de um botão de comando, ele tem o elemento frontal de comando, que é chamado também de cabeçote, e o bloco de contatos. Vamos voltar aqui. Então, por exemplo, aqui ó, é o elemento frontal, certo? E o bloco de contatos aqui, ó, a parte interna mecânica do botão. Então, o elemento frontal de comando, ele é o elemento de acionamento do botão de comando. E ele pode ser dos seguintes tipos: normal, saliente. Esse saliente aqui, ó, é muito usado para emergência. Emergência. Para fazer o quê? Desligamento. Então, seria um botão normalmente fechado, com a configuração 1, 2. Ok? Então, quando a gente apertar esse botão numa situação de emergência, sendo ele saliente, facilita o toque. E aí, por ser normalmente fechado, ele vai abrir com esse toque. Então, interrompe o funcionamento, a energização do circuito. Cogumelo também, ele tem a função semelhante ao saliente, muito usado para emergência. Comutador de posições. Esse comutador de posições aqui, ó, é como se nós tivéssemos um botão com função dupla. Ele vai ter uma função neutra ou comum, e se a gente posicionar o botão para a esquerda, por exemplo, ele vai fazer o fechamento do circuito, ele vai energizar. Se a gente fizer o chaveamento dele para a direita, ele vai fazer o contrário, tá? Outro aqui, comutador com chave alho. Esse comutador com chave alho, vou mostrar para vocês aqui na imagem. Comutador com chave alho, por exemplo, seria esse cara aqui, ó. Porque em alguns acionamentos, o operador, só ele é que pode fazer o acionamento. Para evitar acidentes, porque nós temos o povo é muito curioso, certo? Então, de repente ali passa um outro funcionário e fica curioso ali com aquele painel funcionando, vai lá e toca, e de repente está outro funcionário ali na linha de produção, e pelo toque desse curioso aí, pode então causar um acidente ao operário da linha de produção, certo? Esse botão aqui, ó, por exemplo, é um comutador de posição. Ó. Ele tem uma posição comum. Se a gente gira ele para a esquerda, ele promove um efeito. Se a gente gira ele para a direita, na verdade, horário e anti-horário, né? Ele vai, então, ter a função oposta. O bloco de contatos é a máquina interna desses botões. O corpo é isolante, logicamente, porque a gente precisa tocar, né, nesse botão para poder fazer o acionamento. Então, esse corpo aí, ele precisa ser isolante. Ele tem os contatos móveis, ou seja, o chaveamento é feito pelo toque, certo? Então, esses contatos eles precisam ser móveis. A partir do toque, esses contatos se movimentam. Tem também fixos e bornes para conexões.
Aí nós temos aqui diversos modelos, cores. Aqui, ó, geralmente, essa cor verde aí é para ligar. Nos diagramas a gente chama aí de B1, por exemplo. Um exemplo, tá? O vermelho para desligar. Vou comentar aqui as situações mais clássicas, tá? O desligar aqui seria o B0. Aqui, ó, esse saliente aqui também é botão de emergência. Esse aqui com a chave, ou seja, há necessidade de trancar isso daí, ou seja, só o operador é que tem a chave que vai fazer o acionamento. Esses botões aqui, ó, por exemplo, esses dois aqui, na verdade, pelas cores aqui, ó, são os mesmos botões, nós temos o mesmo acionamento, só a máquina interna dele, o formato que tem algumas diferenças, mas o funcionamento é o mesmo. Tá? Então, por exemplo, esse cara aqui com esse, ó, que muda é o formato aí, ok? Esses botões também têm sinalização visual, tá? Esse outro tipo aqui, ó, esses três últimos, em um botão só tem a função liga e desliga. Ou seja, vai ter lá o verde, que geralmente é usado aí para ligar, que é um NA, normalmente aberto, e o para desligar, que é o vermelho, que é o NF, normalmente fechado. Então, a gente percebe aqui, ó, outros formatos, ó, um formato diferente, aqui outro formato diferente, porém a função e o funcionamento é a mesma coisa. Bom, com relação a botões de comando, não tem muito segredo não, ok? É um dispositivo aí para fazer chaveamento, função exclusiva de comando, de controle.